Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio maravilhoso, poderoso, como sempre, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos, projetos. E assim dando essa continuidade à nossa leitura bíblica, Números 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, o filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento ou uma contagem dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Rubem, filho do mais velho de Israel, ou de Jacó, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paulita; de Rezon, o clã Rezonita; de Carmi, o clã Carmita. E esses foram os clãs de Rubem, foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. Os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. E esses Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, quando estavam os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram com sinal de advertência. E a descendência de Corá, contudo, não desapareceu. O descendente de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. E esses foram os clãs de Simeão, que havia 22.000 homens. Você vê que os de Rubem tinha bastante gente ainda, mais quase que o dobro. E assim o clã de Corá não foi destruído, nem aqueles que foram rebelados. Ainda havia, sobrou alguns ainda. Os descendentes de Gad, segundo os seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agui, o clã Agita; de Zuni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. E esses foram os clãs de Gad. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram os filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Rezon, o clã Rezonita; de Amu, o clã Amulita. E esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens, que eram os clãs maiores que tinham praticamente. E os descendentes de Isacar, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Poá, o clã Poanita; de Jusabe, a Jazube, o clã Jazubita; de Sinron, o clã Sinronita. E esses são os clãs de Isacar, que foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade; Gileade, o clã Gileadita. E esses foram descendentes de Gileade: de Jeser, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Azriel, o clã Azrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Efer, o clã Erefita. Zelofeade, filho de Efer, não teve filhos, somente filhas, cujos nomes eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Aqui tem uma história maravilhosa, vamos ler aqui no Números 27. E esses são os clãs de Manassés, e foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita;
E esses foram descendentes de Sutela, e de Herã, o clã Eranita. E esses foram os clãs dos Efraim, foram contados 32.500 homens. E esses foram descendentes de José, segundo os seus clãs, os filhos do próprio José. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. O descendente de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, o de Naamã, o clã Nanamita. E esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Então, os dois filhos da Raquel, que é o José e o Benjamim. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram o de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Eles são os Suamitas e foram contados 64.000 homens. Os descendentes de Aser, segundo os seus clãs, foram de Ima, o clã Iamita, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, ou descendente de Berias, de Heber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Maquielita. De Aser teve uma filha chamada Sera. E esses foram os clãs de Aser. Foram contados 53.400 homens. Vê que as mulheres não eram contadas dos seus descendentes. E de Naftali, segundo os seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazelita, de Guni, o clã Gunita, de Gesser, o clã Gezerita, de Silem, o clã Silemita. E esses foram os nomes das clãs de Naftali, foram contados 45.400 homens. Então aqui a geração dos filhos de Jacó, Israel, que teve filho então com a Lia, com a Raquel, a sua irmã, e as suas concubinas, a Zilpa e a Bila. Então tiveram 12 homens que foram realmente contados, os seus clãs, enfim. Pode ver que as mulheres, a Diná também que teve, uma das filhas de Jacó não foi contada, as filhas do próprio Zelofeade não foram contadas, né, o seu clã, enfim. Mas aqui, as normas da repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. Um clã maior de uma herança maior, e um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número dos recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da sua tribo e de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os clãs menores. E estes foram os levitas, que foram contados segundo os seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. E esses também foram eram também dos clãs levitas: o clã Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coreita. Coate foi o pão de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, a qual iriam dar o filho, o próprio Sansão. O nome de Arão e Joquebede, onde eles tiveram o próprio filho. Aliás, não, aqui na verdade é onde deu realmente Moisés, a Miriam e a irmã deles, o Arão e a Joquebede. Porque haverá também, eu esqueci agora o nome, o Maloá, na verdade, que é o pai de Sansão. Mas está aqui, né? Coate também foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, que é a mãe de Moisés, que é descendente de Levi, que nasceu do Egito, que era luz e deu Arão, Moisés e Miriam, a irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. Lemos isso já, se não me engano, foi Levítico 10 ou 16 que fala sobre isso. E o total dos levitas do sexo masculino de um mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000 homens. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Os levitas não tiveram herança. Então só foi repartida entre só os 11 tribos de Israel. E são esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné,
Josué, filho de Nun. Então, olha só a consequência desses homens que se rebelaram, ficaram no deserto, morreram, e somente os seus filhos de 20 anos para cima que herdaram a terra, a herança, salvo apenas o Caleb, né, e o próprio Josué, que foi dito isso, nós já lemos isso, lá em Números 13 e 14, quando eles creram, confiaram, os outros se rebelaram, infamaram a terra, e assim Deus dá a vitória e assim a resposta segundo aquilo que ele vê do homem, a sua atitude e a sua fé. Então, nós precisamos realmente estar crendo, confiando, tomando posse disso. Amanhã aqui eu vou ler praticamente o número 17, também o 28, onde fala sobre a história dessas meninas, né, as filhas de Zelofeade, que é maravilhosa, e com certeza vamos vencer ainda muito mais. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, para que Ele venha sempre nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, saber que a Tua presença é o que vai fazer a diferença sobre a nossa vida e que Teu Espírito Santo ele se manifeste e fale de forma muito profunda em nossa alma, meu Pai, em nosso coração. Que assim seja feito de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural sobre nós, meu Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Que se cumpra conforme o Senhor fez no passado, a divisão dos reinos, das heranças. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus hoje e sempre, que vai fazer sobre nós o melhor dessa terra, vai nos dar a herança conforme foi dito, foi dado a Abraão, e nós somos herdeiros conforme a sua promessa, e eu creio, Pai, que vamos vencer, vamos evoluir, vamos avançar, vamos prosperar, e tenha certeza, porque neste mundo, a nossa vida aqui é tão passageira, vamos sim usufruir, desfrutar o melhor dessa terra, e assim na idade vindoura, a vida eterna. Então que assim seja sobre o teu povo, que eles possam sempre prevalecer, vencer, avançar, e no Senhor prosperar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, toma posse disso, creia, confie, acredite. Deus ele faz de ter o poder de contar a cada detalhe. Nada vai passar dos olhos do nosso próprio Deus. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus. Que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.